Porção da palavra de Deus ainda. Eu vou continuar a nossa série que chama Fé para Viver. Diga fé para viver. Irmão, é fé para viver esse tipo de coisa que a gente está vivendo aqui agora. Fé para viver. Porque é interessante que, sem hipocrisia, muita gente que talvez falava, será que eu vou viver aquilo de novo? Será que a gente vai experimentar essas coisas ali de novo? Será que ainda tem vida de Deus fluindo ali de novo? E Deus vem hoje num culto que talvez começou tudo errado. Porque tinha que talvez ser assim. Não que seja desculpa, mas talvez tinha que ser assim. Porque tem hora que Deus precisa mostrar que não é liturgia que define as coisas. É fé. Fé, meu irmão. Fé de que Deus está fazendo, fé de que Deus está operando. Tanto que em Romanos 1,17 diz que o justo, ele viverá pela fé. Diga para quem está do teu lado, o justo viverá pela fé. Semana passada a gente falou sobre a fé que nos faz viver em integridade. Eu não sei como foi a sua semana, mas essa semana eu me regrei bastante. Buscando essa questão da integridade. Então, certas coisas que às vezes dá vontade de falar. Como eu te falei, eu tenho um problema de trânsito, né? Aí essa semana eu tenho que ir controlando. E é legal isso. É legal quando a gente vê que a palavra, ela vem trazendo mudanças, ela tem efeito dentro de nós. E hoje eu quero falar de uma fé que nos faz crescer em maturidade. Porque a fé, ela vem por ouvir a mensagem, e a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a gente tem que ter fé naquilo que a gente está ouvindo aqui, meu irmão. Fé. E aí eu pergunto para você, será que só a fé não é suficiente? Por que é necessário a gente também crescer em maturidade? É porque eu acredito que quanto mais maturidade, mais fé prática a gente tem. Quanto mais maturidade, mais a gente vai continuar crendo que as coisas acontecerão. Quanto mais maturidade, a gente vai conseguindo lidar com situações que vêm para roubar a nossa fé. E agora a gente já tem maturidade para lidar com isso. E aí não permite que certas coisas roubem a nossa fé. Porque toda vez que rouba a nossa fé, também rouba o nosso ânimo, rouba a nossa alegria, rouba a nossa vontade. E aí vem a maturidade que vai fazendo com que a gente lide melhor com as situações, tire de letra, como alguns gostam de colocar. E é verdade, aqui na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, tem coisas que vão acontecendo e a gente vai tirando de letra. Eu não vou perguntar aqui hoje, meu irmão, quem teria problemas. Eu sei que a grande verdade é que ou tem, ou teve, ou vai ter. Mas como lidamos com isso? Qual o nível de maturidade que a gente está lidando com isso? Quando a gente entende isso e começa a lidar de fato com essa maturidade, a gente permite que essas coisas aconteçam. Que a gente acaba não limitando mais aquilo que a gente quer viver e permite que Deus faça o que tem que fazer. Então a gente tem que crescer em maturidade. Lá em Hebreus 6, versículos 11 e 12, diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Esse texto aqui tem uma chave, né, do autor de Hebreus, que a palavra é paciência, que significa o quê? Constante, ser tolerante, ter firmeza, ter perseverança. E a maturidade traz isso em nós. A maturidade faz isso em nós. Então aqui eu poderia colocar que é por meio da fé e da maturidade. Por quê? Porque ele quer que a gente tenha essa mesma prontidão.
Meu irmão, eu fico imaginando se todo domingo a gente tivesse a mesma prontidão que a gente acabou de ver. Teve uma hora aqui que eu cheguei a pensar, eu não vou pregar hoje. Não vou trazer a palavra hoje. Vou deixar, desculpa o termo, é o pau torar. Até falei para alguns aqui, deixa acontecer, deixa fluir. Deixa aí. Porque tem hora que, meu irmão, a gente tem que ter o quê? Maturidade para entender as coisas que Deus e as coisas que são do homem. Talvez para alguns o que nós vimos aqui falar, será que precisa disso tudo? Maturidade para entender o que vem de Deus e o que é do homem. Tem hora que, meu irmão, Deus, deixa o negócio acontecer, deixa Deus fazer. Deus está falando, Deus está avisando, Deus está dando sinais. Uma hora isso ia acontecer, mas não é só isso. Diga para quem está do teu lado, não é só isso. Meu irmão, entenda que a fé ela não é suficiente se ela não produzir em nós maturidade. Uma fé suficiente é uma fé que gera em nós maturidade. Vai fazer com que a gente se torne pessoas maduras em Deus. Em Efésios 4:14 diz assim, e lá Paulo fala a respeito da importância da maturidade. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Chega uma hora que cansa de a gente ser jogado para lá e para cá por tudo aquilo que está acontecendo, por ventos de doutrina. Cansa isso. Porque isso, quem é influenciado dessa forma, são crianças. Por isso que a gente cuida das crianças. Para que elas exatamente não passem por isso. É importante trabalhar com as crianças. Para que elas não passem por isso. Mas nós não somos mais crianças. Tirando, a única criança aqui hoje que eu estou vendo no culto é bem criança. Não vou pedir para levantar de novo, senão vou achar que é apresentação de novo. Né? É bem criança. O restante não. Já era, ou já é para você estar crescendo em maturidade. Tem uma frase do pastor Carlito que diz assim, não se constrói uma igreja forte com uma doutrina fraca. Não se constrói. Então a gente tem que ser forte naquilo que a gente acredita. Se a gente acredita no mover do Espírito, tem que ser forte no mover do Espírito. Se a gente acredita no poder da oração, tem que ser forte no poder da oração. Se a gente acredita que é um mover em células, a gente tem que ser forte no mover em células. A gente tem que ser forte naquilo que a gente acredita que a gente está vivendo. E a mensagem de hoje ela é baseada nos capítulos 3 e 4 de Romanos. Como eu disse, essa série é baseada no livro de Romanos. E a primeira coisa que eu quero trazer hoje é que a fé que traz crescimento e maturidade é aquela que é baseada na prática da palavra de Deus. Irmão, não vamos fazer nada fora da palavra de Deus. Nada. Em Romanos 3, versículo 1 e 2, diz, que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados à palavra de Deus. Entenda que nesse momento na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo menciona os benefícios de ter nascido judeu. Principalmente porque ele fala que foi confiado aos judeus a palavra de Deus. Só que a gente sabe que a palavra de Deus, ela não foi algo só aos judeus. A palavra de Deus, ela é para todos, diga para todos. Mas tem que ser uma vida baseada na palavra de Deus. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus, ela abre o caminho para aquilo que a gente tem que viver, né? Mas quem dá os passos para viver este caminho é a nossa obediência. Então veja, a palavra de Deus abre os caminhos. Mas viver aquilo que a palavra de Deus diz
é a nossa obediência. Em João 5,39, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Aqui o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, vocês conhecem a palavra, vocês viraram os senhores da palavra, mas vocês não querem viver o que a palavra está dizendo. Então a palavra, ela é clara naquilo que ela nos pede. Então se a palavra pede para que a gente tenha fé, a gente precisa ter o quê? Tem que ter fé. Aí as pessoas acham e confundem muito algumas coisas. Aí tem uma frase que diz assim: qual é a parte da Bíblia que você crê? Provavelmente é aquela que você pratica. A parte da Bíblia que você crê é aquela que você pratica. Vou dar um exemplo. Se a pessoa crê na questão de dízimos e ofertas, praticam. Se as pessoas creem na parte do serviço, praticam. Se as pessoas creem na parte de pregar o evangelho, do ID, praticam. Se as pessoas creem na parte da adoração, praticam. Mas a grande verdade é que a gente deveria crer no quê? Em toda a palavra. Diga comigo, em toda a palavra. Então significa que a gente tem que praticar aquilo que a palavra diz. Estava até conversando com a Cláudia essa semana, não lembro exatamente o dia, e eu falei assim para ela, eu não quero que as pessoas façam o que eu quero que elas façam. É mais ou menos esse o teor da conversa. Eu quero que elas façam o que a palavra pede que elas façam. Que Deus pediu que elas façam. Que Deus chamou elas para fazer. Não quero que façam porque, se eu fizer, o pastor vai gostar. Não, meu irmão, não sou eu que tenho que gostar. Primeiro, quem tem que gostar é Deus. E é óbvio, se você está fazendo algo para agradar a Deus, que pastor não se alegraria? Ter uma ovelha que faz aquilo que Deus pede, ele faz. Não adianta, meu irmão, a gente ter a Bíblia aberta no Salmo 91, esperando que só isso vai proteger a nossa família. Se a gente não para e não ora pela nossa família. Porque a gente critica muito as pessoas do Salmo 91, não é? Não é isso? Mas também nós somos muitas vezes praticantes do Salmo 91. A gente lá com o Salmo aberto esperando acontecer. Deus já falou o que você quer que faça. E você está esperando acontecer. Só que cadê os passos de obediência à palavra? Cadê você pôr em prática aquilo que Deus chamou você para fazer? Que Deus pediu que você faça? São passos de obediência. É que a palavra obediência parece que ainda ser algo ruim, né? Talvez algo punitivo, não sei, ou algo regrado, talvez essa seja a palavra. Mas não é, meu irmão. A Bíblia fala que a gente tem que obedecer o pai e a mãe, parafraseando, para que os nossos dias se prolonguem, não é isso? Obediência tem a ver com respeito, com temor, mas não do temor punitivo. É o respeito à palavra. É o respeito àquilo que Deus te pede. Então, se Deus pediu, dê o passo de obediência e faça aquilo que Ele te pediu. Sabe, meu irmão, eu estou falando daquilo que é maturidade, mas sabe o que é imaturidade? É você conhecer a Bíblia e não praticar. Conhecer a Bíblia e não praticar é sinal de imaturidade. É você falando assim para o seu filho, não coloca o dedo na tomada quando criança. Mas ele, quando criança, o que ele faz? Coloca o dedo na tomada. É você falando assim, não é para ficar lá fora na hora do culto. Tirando a sozinha que está com dor nos quartos. Mas você olha lá fora. Estão lá fora, eu já não falei, já não aviso, nós não avisou? Então veja, meu irmão, que são sinais que seguem. Esses sinais vêm através da sua obediência.
É você ser obediente àquilo que Deus está te pedindo. Outra coisa que te traz crescimento e maturidade, a fé que traz crescimento e maturidade, ela revela o pecado do homem e sua necessidade de Deus. Romanos 3,9 diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Meu irmão, não existem pessoas boas sem Deus. Toda bondade é um sinal da digital de Deus. Porque Deus é bom, diga, Deus é bom. O homem por si só, ele não consegue exercer bondade o tempo todo. Ele não vai conseguir. Por isso que a bondade é um dos atributos de Deus. Se a gente busca os atributos de Deus, uma das características que a gente precisa ter é bondade. Veja o que Jesus ele diz ao jovem rico. Lucas 18:18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele responde: por que me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. O homem sem Deus, ele é essencialmente mau. Essencialmente mau. Então, para a gente conseguir viver essa bondade que tanto a gente fala, a gente precisa que Deus esteja habitando em nós. A Bíblia fala em Romanos 3,10 que não há um justo sequer. Um justo. Então, a gente precisa trazer essa bondade para dentro de nós, como trazendo Deus para dentro de nós. Romanos 14:12 diz assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. E essa é a grande desculpa das pessoas hoje em dia. Por que você não faz tal coisa? Quem vai prestar contas para Deus? Sou eu. Ah, sério, a Bíblia já diz isso, eu creio nisso. Então você também crê se você está declarando nisso. Lembra que eu falei? Que você só pratica aquilo que você crê? Só que às vezes você está praticando isso aqui de uma forma meio que equivocada. Porque o prestar contas a Deus é exatamente assim, olha, eu te dei, eu te chamei, eu pedi para você fazer, e o que você fez com isso? É uma prova? Só você ir para a parábola das moedas. Errou? Não é isso, Paulo? O outro multiplicou. 2 multiplicaram. Um mais, outros menos. Mas um enterrou. E no dia, e se você entende a palavra, se você lembra dela, vai falar assim: ah, mas eu enterrei. Mas o que eu pedi para você para enterrar? Mas cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Sim, meu irmão, você vai prestar conta de si mesmo a Deus, principalmente daquilo que Deus pediu e você enterrou. Principalmente daquilo que Deus pediu e você não fez. Principalmente daquilo que Deus te chamou e você não pôs em prática. Então, prestar conta a si mesmo a Deus aqui, às vezes a gente só está remetendo na questão dos seus pecados. Olha que interessante isso. Eu vou prestar conta dos meus pecados para Deus, é isso? É isso que a gente fala? É ou não é? Mas olha que interessante. O que a cruz faz? Ela nos limpa dos pecados? Então, de que pecado você vai prestar conta para Deus? Do que você acha que é esse prestar conta? É de pecado? E seus pecados já estão perdoados? Então quer dizer que perdoou, mas não perdoou tanto assim? Que aqueles que ainda passaram eu vou ter que... Ou eu creio que meus pecados estão perdoados, ou eu não creio. Eu creio que meus pecados foram perdoados. E digo mais, a Bíblia diz também que eles são jogados no mar do esquecimento. Meu irmão, isso que eu estou trazendo aqui é Bíblia. Estou falando nada fora da Bíblia. O que eu entendo sobre cada um vai prestar conta diante de Deus é daquilo que você fez diante daquilo que Deus te chamou para fazer. É disso que a gente vai prestar conta, porque a Bíblia fala que nós vamos chegar diante de Deus e mostrar as nossas mãos. E vamos mostrar para Ele, olha, o que nós fizemos, é só isso. O que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu?
O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Meu irmão, entenda que decisões terrenas vão gerar impactos eternos. O que você decide fazer aqui gera impacto eterno. Se você fizer aqui pregar o Evangelho, você está levando pessoas para viver uma vida eterna com Deus. Mas se você não fizer, talvez tenham pessoas que não possam ser alcançadas pela eternidade. Porque tem coisa que é você que tem que fazer, não sou eu. É você que tem que fazer. Ah, mas o pastor é tão comum como você. Por exemplo, a minha responsabilidade é estar aqui. Fui chamado para isso. Se eu abrir mão disso, eu estou deixando de fazer aquilo que Deus me pediu para fazer. Ou você acha que o meu chamado é temporário? O meu chamado foi um oba-oba de Deus. Então já há 10 anos, né? 10 anos já. 10? Peraí. 10 anos pastoreando. Só que antes disso, meu irmão, também tem uma história. Veja que tem um tempo, tem um preparo. E o que foi mudando são as respostas. Foi ser obediente. Eu sempre falei para vocês e eu repito. Não teve nada que Deus me pediu que eu disse não. Mesmo eu não querendo fazer. Porque se Ele pediu, eu sou obediente a Ele. Se Ele pediu, eu vou fazer. Então, eu tenho essa fé, meu irmão, de que se Ele está me pedindo, meu irmão, é porque tem coisas maiores. Cada vez que eu fui dando sim às respostas dele, a maturidade vem sendo crescendo dentro de mim. Porque essa fé que traz crescimento e maturidade, ela vai revelando quem Deus é. Cada vez que a gente diz sim, a gente vai crescendo em maturidade e mais a gente vai entendendo quem Deus é. Em Romanos 3, versículo 11, diz assim: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Meu irmão, a gente precisa reconhecer as características daqueles que temem ao Senhor. Aqueles que creem no Senhor. E essas características de pessoas que temem ao Senhor, e eu relacionei algumas, a primeira é, elas são úteis no serviço do reino. Quem reconhece o Senhor é alguém que é útil no serviço. Vira para quem está do teu lado e diga assim: seja útil. Pastor, mas você é útil no quê, meu irmão? Tem tanta coisa que você pode ser útil. Tem tanta coisa que você pode fazer. Tem tanta coisa que você pode servir. Romanos 3:12, parte B, diz assim: tornaram-se juntamente inúteis. Nós não somos chamados para ser pessoas inúteis diante de Deus. Muito pelo contrário. Nós somos chamados para o serviço. Você é chamado para o serviço. E pode servir, meu irmão, em algum lugar, de alguma forma. A gente sempre falou isso, tem aqueles que vão servir fazendo o cafezinho. Tem aqueles que vão servir sendo evangelistas. Tem aquele que vai servir sendo pastor, mas tem aquele que vai servir liderando célula. Tem aquele que vai servir abrindo a casa. Tem aquele que vai servir no kids, mas tem aquele que vai servir na intercessão. Então há um lugar para que todos possam servir. Nós fomos visitar uma igreja no domingo à noite, que foi a inauguração de uma igreja. E chegou lá, tinha um pessoal com a mãozinha na frente, assim, uma mãozinha, para receber a gente, só com a mãozinha. Olha aí, ó, a gente podia servir, só ser o mãozinha. O que você faz na igreja? Só um mãozinha. Fico lá com a mãozinha. Nós vamos até arrumar uma mãozinha, vou dar para o Eli aquela mãozinha. O Eli fica ali fora com a mãozinha. Servir, meu irmão. E o pessoal que estava fazendo isso, é como se fosse o bem-vindos, eles estavam felizes da vida. Porque estavam servindo. Então veja que a gente é chamado para isso. Outra característica de quem teme ao Senhor, é obediente ao Senhor, eles são apaixonados e cheios de vida.
Romanos 3,13, parte A, diz assim: suas gargantas são um túmulo aberto. Fala, canta, pula. A gente tem que ser pessoas apaixonadas, cheias de vida. Aquilo que eu vi aqui hoje, meu irmão. Não é só eu creio que não é só um sopro do Espírito. Eu creio que é o Senhor mostrando o que Ele quer de nós. Outra coisa, de pessoas que temem ao Senhor, eles são verdadeiros e íntegros. Verdadeiros e íntegros. Romanos 3,13, parte B. Com suas línguas enganam. Venenos de serpente está em seus lábios. Não somos nós somos íntegros. Nós falamos é realmente o que é. Outra coisa, são livres em suas emoções. Quem não é, meu irmão, obediente, olha que interessante. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Mas nós, meu irmão, somos chamados para ser livres em nossas emoções. Você é chamado para ser feliz. Você é chamado para ser alguém alegre. Para ser manso e amável. Olha para o amável que está do teu lado aí. Olha para ele. Olha que pessoa amável. Olha que coisa fofa. Muito pelo contrário do que diz em Romanos 3,15. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Olha para essa pessoa que quer derramar sangue do seu lado. Não, pelo amor de Deus. De vez em quando, né? Pode confessar, de vez em quando é assim, não é? De vez em quando, cuida dela, Senhor. Por que só ela? Os homens aqui são tudo uma belezinha também, né? Ah, tá, né? Até parece, viu? É, né? Até parece também. Porque quem é que causa ira nelas para querer derramar sangue, né? Ah. Mas veja, meu irmão, se você teme ao Senhor, se você tem essa fé, uma pessoa madura, você agora vai ser uma pessoa amável e mansa. Uma pessoa tranquila. Olha que interessante, eles constroem um ambiente onde a graça de Deus é revelada. Eles são pacificadores. Eles reconhecem a grandeza de Deus. Meu irmão, quem teme ao Senhor não vai temer mais nada. E de novo, esse temer ao Senhor não é um temer de medo, é um temer de obediência. Minha mãe sempre falou assim, eu não quero que você tenha medo de mim, quero que você seja obediente. Quando eu conheci a palavra, eu entendi o que ela quis dizer. Ela não conhece nada da palavra, a não ser o Salmo 91 aberto lá. Mas eu entendi o que ela estava falando. Porque num relacionamento baseado no medo, quando você perdeu o medo? Agora, quando a gente é obediente, a gente é obediente. E a gente tem que se tornar pessoas obedientes. Sabe, meu irmão, é o temor do Senhor que faz a gente dobrar o joelho diante da manifestação de Deus. Interessante que a palavra está pronta já, né? Mas eu estou vendo várias coisas que aconteceram aqui hoje. Várias coisas que aconteceram aqui hoje. Essa fé, meu irmão, que traz crescimento e maturidade, ela está aliançada na graça de Cristo Jesus. O homem, por sua natureza, ele está afastado dessa glória. O pecado do homem fez com que a gente se afastasse da presença de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, isso tudo nos reaproximou a Ele. Sabe, o pecado, ele fez com que o homem deixasse a manifestação da presença. Mas o sacrifício da cruz fez que a gente de novo viesse experimentar essa manifestação. Então a gente está aqui, meu irmão, tendo essa maturidade para buscar essa presença de Deus. Não é uma coisa de gente imatura. Por isso que eu falo, não é um oba-oba. Não é só um pula-pula ou um cai-cai. Um roda-roda jequiti. Não é. Não é, meu irmão. É manifestação da presença de Deus. Por isso que a gente tem que deixar acontecer. Porque
Jesus fez com que a gente voltasse a sentir essa presença gostosa, e essa maturidade faz com que a gente queira cada vez mais. Existem 3 fundamentos que alicerçam a nossa salvação. Nós somos salvos por causa da graça, que é o motivo, por meio da fé, que é o transporte, com base na obra de Cristo, que é o fundamento. Então a graça, ela é uma declaração de Deus para as nossas vidas. Em Salmo 49:7 diz assim: homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Mas houve um pagamento que nos livrou. Houve um pagamento que nos tornou livre. Houve um pagamento que nos aproximou de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus. Irmão, a gente cresce não porque a gente melhora, mas porque a gente nos entrega completamente diante de Deus. Eu não posso esperar melhorar. E se eu esperar melhorar, eu acho que eu nunca vou ser uma pessoa melhor. Mas eu tive uma entrega completa para ele. E a mudança, ela é processual. Cada vez eu vou mudando um pouco. Cada vez eu vou crescendo um pouco mais. Cada vez eu vou me tornando um pouco mais maduro. Irmão, o perdão do pecado é a primeira onda da graça de Deus. A primeira onda da graça de Deus é o perdão do pecado. Estamos perdoados. Mas e depois disso? Tem um monte de bondade de Deus para você desfrutar. Só o fato de você já estar aqui hoje é um ato de você ver a bondade e quanto Deus é bom contigo. O fato de você acordar essa manhã é algo já para você ser grato pela bondade de Deus. E talvez para alguns isso é pouco. Mas veja, para uma gota não virar um deserto, basta ela cair. Estão comigo, entenderam? Se uma gota cai num deserto, acabou. E se ela cair num oceano? É só uma pequena parte de que ali está. O que você está vivendo em Deus é só uma pequena parte de tudo aquilo que Ele tem para que você viva, para que você experimente, para que você desfrute. Porque a maturidade vai fazer com que a gente seja mais obediente a Deus. E ao perdão dos seus pecados. Irmão, de novo, os seus pecados estão perdoados. Não há acusação sobre você. E eu não vou ficar aqui acusando você. E não há ninguém aqui que seja capaz de acusar você. Ninguém. Porque se Ele perdoou os seus pecados, quem sou eu na fila do pão para dizer ao contrário? Eu quero que você desfrute da bondade de Deus. Porque por dentro está sofrendo, está chorando, está triste, está desanimado. Chega! Vem aqui, sabe? Chega de cair a gotinha no deserto. Deixa essa gotinha cair lá no oceano e vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Infinitamente mais do que pedimos, ou pensamos, ou sonhamos, é o que Deus tem para você. Talvez agora, recentemente, você foi abençoado com alguma coisa, conquistou algum sonho. Está feliz da vida com isso. Mas isso é só uma gotinha perto daquilo. Deus tem muito mais. Mas a questão é que tudo isso vem para que a gente venha a ser mais obediente a Deus. Tenha mais temor a Deus. Faça cada vez mais a vontade dEle. Romanos 3:27. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência
a lei. O homem é justificado pela fé. Diga assim: eu sou justificado pela fé. E a chave, meu irmão, para a obediência é o que? É rendição. É se render a Ele, se render aos pés dEle. É você se render a Ele e dizer: Senhor, a minha vida é sua, a minha família é sua, a minha casa é sua, a minha vontade é sua, os meus sonhos são seus, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, tudo é seu. Isso é rendição. É se render a Ele. Quando a gente se render de fato a Ele, a obediência ela é natural. Não é algo doloroso, obrigatório. Não, é natural. Eu tenho uma vida rendida a Ele. Aos pés dEle. Sabe, é essa fé, de novo, que vai fazer com que a gente dobre os joelhos diante da presença de Deus. Que se prostre diante de Deus. Essa semana eu ouvi uma coisa, e eu não vou dar um nome para uma questão de ética. Falaram assim: eu estou todo dia dobrando os joelhos, orando a Deus. Por que está dobrando os joelhos? Sua vida está rendida a Ele, à vontade de Deus. Não estou dobrando os joelhos para dizer que você é mais crente, para dizer que você é religioso, para dizer que você é supernatural, sobrenatural. Está dobrando o joelho porque a sua vida é rendida a Ele. Senhor, aqui está a minha vida, faça a sua vontade. Porque se prostrar diante de Deus é um sinal de rendição. Se prostrar diante de alguém era um sinal de rendição. Na época dos reis, as pessoas quando encontravam o rei, o que eles faziam? Prostravam diante. Era um sinal de respeito, de declarar: eu obedeço ao seu reinado. Hoje a gente só tem que se prostrar diante de Deus, meu irmão. Somente diante dele. De mais ninguém. Diante de Deus. A gente está declarando o quê? Senhor, a minha vida é sua. 1 João 2:1, e eu já estou quase encerrando. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, meu irmão, está aqui, está dito, está claro. Se por acaso alguém pecar, eu tenho um intercessor. E é Jesus Cristo. A Bíblia fala que, eu sei que alguns vão falar assim: mas a Bíblia fala que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros. Sim ou não? É verdade, a Bíblia fala. Mas confessar o pecado uns aos outros não é uma questão de ser perdoado. É uma questão de ser curado. Porque se você continuar a ler esse texto, ele fala assim: para que você seja curado. Porque perdoado só por Jesus Cristo. E os meus pecados já foram perdoados. Eu só me arrependo do meu pecado, lembro daquilo que Jesus fez por mim. E se eu precisar de cura sobre esse pecado, aí eu vou procurar um irmão, olha que interessante, maduro. E eu converso com ele sobre isso, para que haja cura sobre a minha vida. Por isso que a gente precisa crescer em fé. E essa fé vai fazer a gente crescer em maturidade. Concluindo, Romanos 4:18 ao 24 diz assim: Abraão, com toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus,
mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso também foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Abraão é considerado o pai da fé. Ele é lembrado por alguém que decidiu agredir as impossibilidades da vida e preferiu crer, através de uma fé madura, que aquilo que lhe foi prometido iria acontecer, independente das circunstâncias. Idade avançada, impossibilidade da mulher, ele decidiu crer. Isso é o que nós chamamos de fé madura. É você crer apesar das impossibilidades que a vida tem lhe colocado. Mas mesmo assim você continua crendo. Meu irmão, quem sabe você não está passando aqui por lutas grandes ou sofrendo com uma fé inconstante. Mas lembre-se de Abraão, lembre-se do pai da fé. Lembre-se por que ele foi considerado o pai da fé. E eu encerro falando de Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo. Irmão, hoje, esta manhã, é um dia de você se entregar completamente a Jesus, por meio da sua fé, buscando essa maturidade e crescimento, buscando sair da infantilidade cristã, da imaturidade, mas querendo crescer em fé, querendo buscar uma vida igual a Abraão, porque o texto diz que aquilo que foi dito não foi só para ele, foi para nós. Para que você também venha desfrutar dessa mesma fé que ele viveu. Isso vai gerar maturidade. Que tudo que aconteceu aqui hoje só sirva para uma coisa, meu irmão, para que você venha ativar a sua fé madura. Para que você venha se prostrar e render a ele. Para que você venha ser de fato obediente a ele. De fato. Eu queria convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus.